Oi, meninos, tudo bem? Nas últimas aulas, nós estávamos vendo sobre o contexto da Europa no século XX. Então, nós vimos a Segunda Guerra Mundial. Hoje, nós iremos, voltar para o Brasil e nós vamos ver o que estava acontecendo no Brasil nesse começo do século XX, no período que foi do final da Primeira Guerra Mundial até a Revolução que acontece no Brasil em 1930. E é importante nós vermos isso para nós entendermos como Getúlio Vargas, que foi, um dos nomes que ficaram mais tempo na presidência da República no Brasil, entrou no poder, porque Getúlio não entrou no poder através dos votos. É importante entender como que a crise da República Oligárquica vai acabar levando à entrada de Getúlio no poder a partir de um golpe de Estado, Então, nós veremos hoje sobre essa crise do governo oligárquico e a entrada de Vargas no poder. Primeiramente, é importante que vocês lembrem o que foi a República Oligárquica. Ela foi, então, o período da história do Brasil onde nós tínhamos a elite agrária brasileira controlando a política do país. Então, os cafeicultores, principalmente, da região de São Paulo e de Minas, junto também com a elite do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, estavam lá controlando, a presidência, os governos estaduais do Brasil. E, por um período bom da história, isso funciona, Funciona pelo menos para essa elite que está controlando a política brasileira. Mas depois que a gente tem aí a Primeira Guerra Mundial, nós temos um enfraquecimento dessa lógica oligárquica do Brasil. Começam a surgir alguns grupos, surgir não, a se fortalecer alguns grupos que se opõem a esse controle político por parte da oligarquia. De um lado, nós temos o crescimento do movimento operário, porque aqui no século XX nós temos um aumento das indústrias no Brasil. O aumento das indústrias leva a um aumento também das pessoas que trabalham nessa indústria, que são os operários, o proletariado. Junto com eles, aumenta-se também a classe média urbana, e nós temos aí um grupo que é contra, a forma pela qual a oligarquia estava, ditando a política nacional. Então, nós temos aí uma parte da população, da massa brasileira, que está insatisfeita com a República das Oligarquias. De um outro lado, nós temos membros mais poderosos da sociedade brasileira que também estão se opondo a esse governo dos oligarcas. Quais grupos eram esses? Nós tínhamos uma geração de políticos que eram também influenciados por ideias que vinham da Europa. Nós tínhamos os militares que queriam uma maior participação política, tínhamos intelectuais que traziam as propostas da arte moderna, e de muita crítica às estruturas oligárquicas. Então, era aí um grupo um pouco mais elitizado que estava criticando a forma pela qual aquela elite cafeeira estava controlando o Brasil, A gente soma, então, esses grupos que estão insatisfeitos com a economia brasileira, que tinha passado já, pelo Convênio de Taubaté, com a compra de sacas de café pelo Estado, para não prejudicar os cafeicultores. Então, por conta da crise econômica e da forma pela qual o Estado lidava com essa crise, os grupos que já estavam aí sendo contra o governo das oligarquias foi fortalecendo as suas críticas. E lá em 1920 já começam a aparecer revoltas, que eram revoltas armadas contra o governo oligárquico. Então, grupos dentro do exército começaram a se organizar para tentar destruir aquelas estruturas que reinavam no Brasil republicano. Esse movimento aqui, que nós temos inaugurando uma série de revoltas contra o governo oligárquico,
ficou conhecido como o tenentismo. Então, o que que foi esse tenentismo? Foi uma série de revoltas contra o governo oligárquico que foram organizadas por oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro. O que então, né, esses tenentes eles queriam? Quais eram as reivindicações do movimento tenentista? Eles queriam primeiro, né, um governo central forte que intervisse na economia, promovesse a industrialização e protegesse o Brasil contra a exploração estrangeira. Eles queriam também tirar o poder dessas oligarquias regionais, que eles acreditavam que estavam, né, fazendo medidas políticas para conseguir favorecer a sua própria classe, e queriam que o voto fosse secreto para não ter tantas fraudes eleitorais. Queriam uma reforma também do ensino público que acabasse com o analfabetismo e, né, principalmente que houvesse uma moralização política, né, o fim daquele voto de cabresto, o fim da corrupção eleitoral que sabemos, né, nós já vimos que acontecia muito nesse período do Brasil oligárquico. Primeiramente, é importante que vocês lembrem o que foi a República Oligárquica. Ela foi, então, né, o período da história do Brasil onde nós tínhamos a elite agrária brasileira controlando a política do país. Então, os cafeicultores, principalmente, né, da região de São Paulo e de Minas, né, junto também com a elite do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, estavam lá controlando, né, a presidência, os governos estaduais do Brasil. E, né, por um período bom da história, isso funciona, né? Funciona pelo menos para essa elite que está controlando a política brasileira. Mas depois que a gente tem aí a Primeira Guerra Mundial, nós temos um enfraquecimento dessa lógica oligárquica do Brasil. Começam a surgir alguns grupos, né? Surgir não, a se fortalecer alguns grupos que se opõem a esse controle político por parte da oligarquia. De um lado, nós temos o crescimento do movimento, né, operário, porque aqui no século XX nós temos um aumento das indústrias no Brasil. O aumento das indústrias leva, né, a um aumento também das pessoas que trabalham nessa indústria, que são os operários, o proletariado. Junto com eles, aumenta-se também a classe média, né, urbana, e nós temos aí um grupo que é contra, né, a forma pela qual a oligarquia estava, né, ditando a política nacional. Então, nós temos aí uma parte da população, né, da massa brasileira, que está insatisfeita com a República das Oligarquias. De um outro lado, né, nós temos membros mais poderosos da sociedade brasileira que também estão se opondo a esse governo dos oligarcas. Quais grupos eram esses, né? Nós tínhamos uma geração de políticos que eram também influenciados por ideias que vinham, né, da Europa. Nós tínhamos os militares que queriam uma maior participação política, tínhamos intelectuais que traziam as propostas da arte moderna, né, e de muita crítica às estruturas oligárquicas. Então, era aí um grupo um pouco mais elitizado que estava criticando a forma pela qual aquela elite cafeeira estava controlando o Brasil, né? A gente soma, então, esses grupos que estão insatisfeitos com a economia brasileira, né? Que tinha passado já, né, pelo Convênio de Taubaté, com a compra de sacas de café pelo Estado para não prejudicar os cafeicultores. Então, por conta da crise econômica e da forma pela qual, né, o Estado lidava com essa crise, os grupos que já estavam aí sendo contra o governo das oligarquias foi fortalecendo as suas críticas. E lá em 1920 já começam a aparecer revoltas que eram revoltas armadas contra o governo oligárquico. Então, grupos, né, dentro do exército começaram a se organizar para tentar destruir aquelas estruturas que reinavam no Brasil republicano. Esse movimento aqui, né, que nós temos inaugurando uma série de revoltas contra o governo oligárquico,
ficou conhecido como o tenentismo. Então, o que que foi esse tenentismo? Foi uma série de revoltas contra o governo oligárquico que foram organizadas por oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro. O que então, né, esses tenentes eles queriam? Quais eram as reivindicações do movimento tenentista? Eles queriam primeiro, né, um governo central forte que intervisse na economia, promovesse a industrialização e protegesse o Brasil contra a exploração estrangeira. Eles queriam também tirar o poder dessas oligarquias regionais, que eles acreditavam que estavam, né, fazendo medidas políticas para conseguir favorecer a sua própria classe, e queriam que o voto fosse secreto para não ter tantas fraudes eleitorais. Queriam uma reforma também do ensino público que acabasse com o analfabetismo e, né, principalmente que houvesse uma moralização política, né, o fim daquele voto de cabresto, o fim da corrupção eleitoral que sabemos, né, nós já vimos que acontecia muito nesse período do Brasil oligárquico.